Das profundezas mais trevosas do meu adorável submundo midiático, está entrando no ar a partir de agora pelo Conteúdo Liberado Play e também pela USBR TV, mais uma edição do Trago Verdades. Hoje, programa especial de Halloween. Já deu para perceber que, olha, hoje o programa tá incrível, vem muita coisa boa por aí. Eu não vou fazer escalada hoje, ou seja, eu não vou adiantar agora nesse comecinho o que a gente vai ter na edição de hoje, mas se eu fosse você, eu não saía daí. O Halloween, para mim, tem uma importância muito grande. Desde sempre, eu adoro assustar as pessoas, eu adoro me vestir, me fantasiar. É uma data, assim, para mim, muito especial, que eu respeito muito e que a gente aqui no Brasil não tem muito essa cultura do Halloween, né? Nos Estados Unidos tem, outros lugares do mundo também, mas eu acho que a gente acabou incorporando essa energia do Halloween, essa coisa de assustar. É quase que um carnaval fora de época, num outro estilo, né? Se é que a gente pode dizer assim. Então eu convido a você, aí do outro lado, a participar com a gente hoje aqui através do e-mail conteudoliberado@gmail.com ou então através do meu Instagram, @euleomartinezrj. Lá você manda a sua pergunta, a sua dúvida ou a sua sugestão, que claro, eu vou ter sempre o maior prazer em responder para você. Você também pode participar com a gente através do site da USBR TV, que está aparecendo aqui embaixo no seu vídeo. Lá você vai acessar todo o nosso conteúdo e você também pode baixar o aplicativo gratuitamente e ainda concorre a prêmio. Gente, é demais, né? Não vou ficar falando muito não, porque o programa hoje está macabramente delicioso. Eu volto daqui a pouquinho, logo depois da nossa vinheta, que passa bem rapidinho. Não sai daí não, viu? Vamos começar esse primeiro bloco falando sobre as lendas urbanas da televisão brasileira. No dia 24 de junho de 1985, ou seja, há 35 anos atrás, entrava no ar a novela Roque Santeiro, escrita pelo Dias Gomes e pelo Aguinaldo Silva. Era uma novela que fazia uma sátira sobre a política, sobre a questão da fé, da exploração da fé das pessoas, né? E tudo isso se passava na movimentada e fictícia cidade de Asa Branca. E lá, em Asa Branca, tinha um personagem que, olha, levantava muitas suspeitas e gerava muitos comentários entre os moradores. Eu tô falando do professor Astromar Junqueira, que era interpretado pelo ator Rui Rezende. Olha, gente, esse personagem na época deu o que falar, porque ele tinha uma paixão, assim, pela Dona Mocinha, né, que era interpretada pela Lucinha Lins, e foi um dos primeiros, aliás, eu acho que foi o primeiro lobisomem, assim, assumidamente lobisomem da TV brasileira. O grande Rui Rezende, hoje em dia, está morando no Retiro dos Artistas, ele tem 82 anos, e olha, uma Aliás, eu lembro muito bem que eu tinha muito medo das aparições, né? Eu era muito pequeno, mas eu tenho uma vaga memória. Eu tinha muito medo das aparições do professor Astromar e tinha ainda aquela música, né? Mistérios da Meia-Noite, que era cantada pelo Zé Ramalho. Então tudo isso dava, assim, um toque de bastante suspense. Aliás, a gente tá muito carente de personagens assim, né? Como o professor Astromar. E como eu disse, o Rui Rezende, ele está morando hoje em dia no Retiro dos Artistas, né? Ele tá com 82 anos e ele mandou um vídeo, compartilhou um vídeo nas redes sociais quando ele se mudou para o Retiro dos Artistas no ano passado. Dá só uma olhadinha na empolgação do Rui com esse novo momento da sua vida. Olá, aqui é o ator Rui Rezende. É só para dizer que eu estou chegando ao Retiro dos Artistas. Por enquanto está tudo correndo bem, estou me adaptando, colocando as minhas coisinhas e quero ser feliz. Como eu disse, eu sinto muita falta de personagens assim como o que o Rui fez, né? A gente teve aí alguns outros ao longo dos anos. A gente, inclusive, recentemente a gente teve o Sétimo Guardião, com alguns personagens também meio surreais, mas a coisa não emplacou muito. Eu acho que falta um pouco dessa essência que tinha em Roque Santeiro, dessa coisa mais pura, mais romântica. E eu acho que a gente fica meio órfão de personagens assim, tão assustadores, mas ao mesmo tempo tão maravilhosos como o professor Astromar Junqueira. Uma outra lenda urbana também deu o que falar na cidade de Resplendor, em Pedra sobre Pedra. O ano era 1992 e olha, gente, toda vez que a lua mudava, que a lua enchia, que a lua clareava toda a cidade de Resplendor, tinha um personagem que sofria muito com essas mudanças. Era o Sérgio Cabeleira, interpretado pelo Osmar Prado, e que tinha toda uma lenda ali, todo o envolvimento do Sérgio Cabeleira
Cabeleira com a Lua, né? Ele chegava até a dizer que a Lua era a madrinha dele. Então essa magia lunar, esse feitiço incrível que tinha em torno desse personagem do Sérgio, que aliás, do Osmar Prado, que era o Sérgio Cabeleira, esse personagem ele conquistou todo mundo, porque ele sofria muito, né? A Lua sugava ele para o céu, e no último capítulo o Sérgio Cabeleira acabou cedendo à força da Lua e se mandou de vez de Resplendor, deixou toda aquela confusão política que tinha da Pilar Batista com o personagem do Murilo Pontes, né, do Lima Duarte, deixou tudo isso pra lá e foi viver a sua história na Lua. Essa foi uma das lendas, assim, urbanas da TV que, assim, eu mais gostei, e era muito emocionante, como eu falei, as cenas que o Osmar Prado fazia, entrega total, né, então, assim, é um outro personagem que também acho que faz falta nos dias de hoje pra gente poder se satisfazer com o sobrenatural. O sobrenatural é sempre muito interessante, principalmente na teledramaturgia. Olha, em 1997, teve um outro personagem também que foi uma lenda urbana, mas acabou sendo desmascarado. Eu tô falando do Cadeirudo, que andava pelas ruas de Greenville, assustando principalmente as mulheres. Esse personagem era muito misterioso, era uma figura sombria e que tinha como alvo, né, as mulheres indefesas da cidade. Agora, tinha todo um mistério sobre o que o Cadeirudo fazia com essas mulheres, que até hoje eu sinceramente não sei. No final da trama, a verdadeira identidade do Cadeirudo foi revelada e a lenda urbana acabou indo por água abaixo, né? Quem dava vida ao Cadeirudo dentro dessa história fantástica aí era a personagem Lourdes Maria, uma das beatas. Olha só, viu? Às vezes por trás de uma santinha se esconde uma grande demônia. Pois é, gente. Aliás, a gente tem visto isso aí últimos dias. No Trago Verdade da semana que vem a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, viu? Abre aspas, fecha aspas. Bom, ainda seguindo aqui nas nossas lendas urbanas, para apimentar um pouquinho mais o nosso Trago Verdade, todo temático, todo hoje maravilhoso, tem ela, que foi uma lenda urbana dessa cidade, que eu vou dizer agora, que é Santana do Agreste, mas é uma lenda urbana conhecida no mundo inteiro. Lembrou de quem eu tô falando? Da Mulher de Branco. A Mulher de Branco que andava por Santana do Agreste, que também aí tinha como vítima os homens, ao contrário do Cadeirudo que pegava as mulheres, a Mulher de Branco pegava os homens. Era só a homarada aí da mole que a Mulher de Branco, ó, passava o rodo. E quem acabou sendo revelada como a Mulher de Branco foi a personagem da Cláudia Alencar, era a Laura. E ela alegava, na época, que ela se vestia da Mulher de Branco para dar uma apimentada na vida sexual dela, já que o marido dela não era lá grandes coisas. E então a Laura, que era a Cláudia Alencar, se vestia de Mulher de Branco e saía pelas ruas de Santana do Agreste a procurar as suas vítimas, os homens. E olha, muitas outras lendas urbanas foram citadas em várias novelas no decorrer desses anos. Eu só separei essas aqui porque eu acho que tem tudo a ver com esse nosso Trago Verdades de Halloween, que aliás, eu tô amando fazer. Lançado nas plataformas no último dia 22, o remake de Convenção das Bruxas já tem data para chegar às telonas do Brasil, dia 19 de novembro. O longa foi escrito, produzido e dirigido por Robert Zemeckis, de Forrest Gump e De Volta para o Futuro. Com Anne Hathaway no papel da Grande Bruxa, a história gira em torno de um menino que descobre uma reunião de feiticeiras justamente no hotel onde está hospedado com sua avó. A aventura fantástica foi exibida originalmente em 1990 e promete ser o grande lançamento do gênero nesse ano de pandemia. A Turma da Mistérios S.A. volta com tudo nessa época das bruxas, com o longa animado Happy Halloween Scooby-Doo. O destaque dessa vez é a participação da lendária personagem do terror trash, Elvira, a Rainha das Trevas. No feriado mais divertido do ano, Salsicha, Scooby e seus amigos descobrem uma lama altamente tóxica que contamina uma plantação de abóboras. Essas abóboras ganham vida e ameaçam a todos os que estiverem pela frente. Vale a pena reunir os amigos, preparar aquela pipoca e aproveitar o clima apavorante e divertido dessa produção.
Fizemos uma votação interna com o pessoal da produção aqui do Trago Verdade e escolhemos as 3 bruxas mais badaladas da TV brasileira. Em terceiro lugar, ficou ela, uma bruxa que eu adoro de montão. Aliás, ela causava muito, mas muito arrepio quando aparecia em cena. Eu tô falando da Dona Bem-vinda. Por detrás daquela velha senhora com jeito meigo e cativante que envolvia a todos pelo Arraial do Tijuco, na novela Chica da Silva, estava a terrível e malvada bruxa Bem-vinda. Dona da hospedaria, ela estava longe de qualquer suspeita, mas quando o assunto era feitiço, o caldeirão literalmente fervia. Na lista dos encantamentos da Dona Bem-vinda, aliás, encantamentos muito trevosos, estavam troca de corpo, aprisionamento de demônio e bruxarias de amarração. Ela gostava muito de fazer amarração para a Dona Violante, interpretada pela Drica Moraes. Quem não lembra, né? Pois bem, quem interpretou a Dona Bem-vinda, muito bem, por sinal, foi a nossa saudosa Miriam Pires, grande talento, que já fez a sua viagem de volta para casa, mas que faz muita falta, mas muita falta mesmo. Então, a Dona Bem-vinda ficou em terceiro lugar. Em segundo lugar, ela, uma bruxa que saiu diretamente do folclore brasileiro, uma bruxa genuinamente brasileira. De quem eu estou falando? Dela. Da Cuca, diretamente dos arredores da floresta do Arraial dos Tucanos, onde ficava o sítio do Pica-Pau Amarelo, eis que a mais atrapalhada e não menos malvada Cuca surge na segunda posição aqui do nosso Em Alta na Tela. A Jacaroa, como era chamada pela Emília, guardava na sua gruta os segredos e feitiços milenares, olha gente, capazes de virar qualquer pessoa de ponta cabeça. Só a Cuca tinha os seus segredos, só a Cuca tinha os seus mistérios e os seus feitiços para cada momento, viu? Eu tinha medo da gargalhada da Cuca. Quem não lembra, viu? Eu lembro e tenho ainda medo até hoje. Seguindo aqui, bom, apesar do DNA maligno da Cuca, né, porque ela tinha aquela coisa da jacaroa poderosa, daquela senhora de todas as certezas, se escondia ali também uma Cuca que de vez em quando voltava os seus conhecimentos magísticos para a prática do bem. Quantas vezes a Cuca já não ajudou a Emília, o Visconde, o próprio Saci? Aliás, o Saci também tinha muito medo da Cuca, lembra? Pois é, quem não lembra da maravilhosa Cuca, que foi interpretada por várias atrizes ao longo desses anos todos de Sítio do Pica-Pau Amarelo. A gente teve a Estela Miranda, a gente teve um monte de gente, né? A Catarina Abdala, muita gente interpretando a Cuca, que é esse personagem imortal e que faz parte do nosso folclore brasileiro. Aliás, a Cuca também ganhou o mundo através dos memes. Tem gente de várias partes do mundo compartilhando memes da nossa querida e adorável Jacaroa, que ganhou vida, né, que foi escrita pelo Monteiro Lobato e que ganhou vida na nossa televisão brasileira. E em primeiríssimo lugar, quem será? Já que a gente está falando desse universo tão fantástico, vamos falar dela, a bruxa, uma das últimas bruxas, né, se é que a gente pode dizer assim, da televisão, que foi querida por jovens, por crianças, por adultos, por idosos, por todo mundo. É a nossa amadíssima Bruxa Queca, e que mostrou para todo o público, na década de 2000, que nem só de maldades vive uma bruxa, viu? A Queca Meleca, ela gostava de fazer, de incentivar a maldade das crianças, as coisas erradas. Para quê? Para que as crianças pudessem se tornar mais, né? Ficarem tão ruins quanto a Queca fazendo coisa errada, e a Queca, assim, ia ganhando novas quequinhas. Então, ela gostava de aumentar o seu rebanho. Então, cada criança que fazia uma coisa errada, a Queca, com seu telescópio, localizava, ia lá e transformava aquela criança numa outra bruxa. E claro que nenhuma criança queria virar bruxa. Quem deu vida para a Bruxa Queca foi a apresentadora Xuxa Meneghel no programa Xuxa no Mundo da Imaginação. E a Queca era acompanhada pelo fiel escudeiro dela, né, gente? Que era o Supapo, tadinho do Supapo. Sofria na mão da Queca. Mas olha, a Queca, infelizmente, ela desapareceu das telinhas, né, com o fim dos programas da Xuxa. Depois, quando a Xuxa saiu da Globo, foi uma pena. Mas aqui, no Trago Verdade e no Em Alta na Tela, ela, a maior bruxa dos anos 2000 até hoje, a grande Queca Meleca e o seu primeiríssimo lugar. Gente, eu tô bem aqui cansada, né? Minha mãe, ela veio aqui me ver. Mãe, vem cá. Mãe veio aqui me ver.
Tô aqui amarrada, diz que eu tô com problema. Eu só tô mexendo um pouco a mímica. Né, mãe? Beijinho de mãe. Mãe. Você vai ficar bem, querida. Eu vou. Vai. Você, tenho certeza. Ai, foi só um espirro. Em tempos de Halloween e ainda por cima com a pandemia que ainda não acabou, o medo se tornou um grande aliado do nosso dia a dia. Nós temos medo de cumprimentar as pessoas e não devemos. Nós temos medo de sair para as ruas, mas só devemos em casos de urgência. Nós temos medo de beijar e não podemos de jeito nenhum. Aliás, não podemos ter medo de usar máscaras, não podemos ter medo de nos cuidar, porque cada um cuidando de si, todo mundo cuida de todo mundo. Mas, como o programa de hoje está falando sobre outros medos, outras criaturas, outras situações bastante assustadoras, nós fomos até os bastidores da USBR TV para saber do que, de que ou de quem os apresentadores têm medo. Fala, querido Léo, tudo beleza? Rapaz, a gente tá numa semana aqui nos Estados Unidos, conhecido como Halloween, verdade? O Dia das Bruxas. Perguntou que eu tenho medo. Rapaz, eu tenho medo disso. Rapaz, do escuro, de verdade. Aparece tanta coisa no escuro, terrível. E outra coisa que eu tenho medo, que eu fui picado aqui, não sei se eu posso falar picado, mas foi aranha, rapaz. Exatamente. Fora isso, a gente vai curtir aqui o Halloween. Grande abraço, Léo. Sucesso pra você. Gente, o Leozinho mandou uma pergunta muito difícil. Muito difícil. O que eu mais tenho medo não é do meu cabelo desarrumado. O que eu mais tenho medo é de aranha. Eu sou realmente aracnofóbico, a ponto de que se tem uma aranha ali passando, eu dou uma travada e Jesus que me acuda. Eu tô aqui com minha fantasia de Stitch para me dar força, mas se passar uma aranha, fake news não acontece. Que eu tenho um piripaque, caio, eu chamo alguém, eu grito, eu espernei, mentira, eu fico só travado mesmo. Eu tenho muito medo também, eu tenho uma fobia muito grande de pontes com água embaixo. Se passar em cima de uma ponte de carro e tiver um rio embaixo, eu começo a dar uma tremidinha, viu? Aliás, eu não tremo. Camilo tá aqui para falar a verdade, eu fico lá olhando para tudo quanto é lado e cantando, sei lá, Simone Simaria até passar. Tá? São coisas assim. Então, Leozinho, ó, é disso aí que eu tenho medo. Que eu tenho medo mesmo de verdade da política brasileira, mas nós não vamos falar disso agora. Beijo, Léo! Oi, Léo, tudo bem? Que prazer falar com você. Você viu que eu tô aqui, ó, com esse filtrão aqui a caráter, né? Bom, respondendo a sua pergunta, o que eu tenho medo de altura. Eu acho que eu não sei se nessa vida eu vou saltar de paraquedas. Fora isso, outra coisa que eu tenho muito medo é de não deixar nenhum legado na vida, sabe? De morrer sem deixar algo de importante, alguma coisa que acrescente algo de bom na vida das pessoas. Eu tenho muito medo disso, não quero que isso aconteça comigo. É isso, obrigada, um beijo, sempre um prazer enorme falar com você, querido. Beijo, pessoal. Feliz Dia das Bruxas. Você me perguntou que tipo de medo que eu tenho. Eu tenho muito medo de bicho, de inseto. Eu tenho medo de... eu detesto mesmo, tenho pavor de aranha, daquelas caranguejeiras, eu já vi. Já foi atrás de mim no meu cachorro uma vez. Morro de medo daquilo lá. E se perguntar pra mim se eu tenho medo de morto ou de vivo, eu não tenho medo disso aí não. Morei minha vida inteira do lado do cemitério. Minha vida inteira não, até uma certa idade, quando eu morava na casa da minha mãe, ela fica do lado do cemitério. E como minha casa era de 2 andares, a gente morava no andar de cima, eram duas casas, né? Eu morava na casa de cima, dava pra ver o cemitério. Eu não tenho medo disso não. Mas o meu medo maior é isso. Inseto. Inseto é um negócio que, né, tipo, aranha não rola mesmo, assim, não, tá? Dá pra passar um medinho aí, de verdade. Não aconselho pra ninguém, não, tá? Muito legal o programa de hoje. Valeu. Abraço.
Exibida no último Festival de Berlim e muito bem avaliada pela crítica, a série Desalma tem conquistado o grande público das plataformas de streaming. Trata-se de uma produção totalmente brasileira, com Cássia Kiss, Cláudia Abreu, Maria Ribeiro e grande elenco, contando uma história cheia de elementos sobrenaturais e muito suspense. A trama narra acontecimentos estranhos ocorridos com um menino e um paralelo com um ritual pagão chamado Ivana Kupala, que faz parte da cultura da Ucrânia. Ao todo, são 10 episódios escritos pela estreante na teledramaturgia Ana Paula Maia e que já podem ser assistidos no Globoplay, com destaque para a fotografia e os figurinos muito bem elaborados. Em tempo, a segunda temporada de Desalma já foi autorizada pela Globo e começa a ser rodada no ano que vem. A segunda parte da primeira temporada de Mistérios Sem Solução já pode ser assistida pelos assinantes da Netflix. São 6 episódios que abordam crimes, desaparecimentos e relatos sobrenaturais. A versão original do programa foi ao ar pela primeira vez no final da década de 80 pela NBC. Eu adoro me vestir de personagens, eu acho que essa coisa da gente poder brincar com personagens é maravilhoso. Então, a Elvira é um personagem bem interessante, né? Ela é muito forte, muito feminina, ela passa sempre uma imagem de poder. Quando vi essa proposta para a Graciane, eu falei, na hora, assim, deu tudo certo, encaixou. A Graciane tem esses traços marcantes, tem essa imposição, essa feminilidade. Mas eu não sou uma pessoa medrosa, eu não tenho medo de nada que supostamente venha do além. Eu tenho medo só de vivo. Então, pode vir com o personagem, pode me assustar, pode fazer o que quiser, que eu sou tranquila. Agora, de vida, eu tenho medo. As histórias de que o gato preto traz azar surgiram na Idade Média, quando as pessoas de lá acreditavam que esses animais abrigavam os espíritos das bruxas trevosas, que para fugir da Inquisição e da perseguição, acabavam se abrigando dentro dos corpinhos dos felinos. Mas olha, a gente sabe que hoje em dia tudo isso não passa de crença popular. Os gatinhos, na verdade, fazem muito bem e é muito bom ter um gato dentro do apartamento. Aliás, tem muita gente que diz que os gatinhos trazem boas energias e pegam a energia ruim e jogam pra fora. Eu já tive vários gatinhos na minha infância, na minha casa eu sempre tive os animaizinhos, mas olha, eu descobri um apresentador da USBR TV que tem uma família de felinos. É verdade, gente. Com vocês, Vanderlei Montagnoli e a sua família de gatinhos. Eu vou apresentar os meus 6 filhos pra vocês agora, porque a gente tem que lutar com eles. Um já passou por aqui, ó lá. Pega ele aí. Segura. Dá um minutinho. Esse aqui é o mais velho. Ele vai reclamar, porque ele é reclamão. Ele tá agredindo o Camilo. Pera aí que ele vai derrubar tudo. Oi, churrasco. Dá oi pro tio. Dá oi pro Léo. Não rasga o paletó. Dá oi. Dá oi. Oh, meu Deus. Esse é o churrasco. O churrasco tem 7 anos. Já tá mais velhinho. Vive brigando com todo mundo. A gente tem mais. Essa daqui é a nossa anciã, nossa senhora mais velha, que é a Brigitte. Ela odeia que pega no colo, né, filha? E ela é maravilhosa, quer ver? Ela não aceita que homem escroto vá beijar ela. Eu vou te beijar. Me dá um beijo. Me dá... Não? Como não? Vou beijar. Maior prova de que ela é maravilhosa. Mas não acaba por aí. Dá aqui o reclamão. Vem cá. Nossa, eu já tô cheio de pelo. Essa casa vive toda peluda. Oi, filho. Tudo bem? Esse é o Hadouken. Isso igual do Street Fighter da Oi Hadouken. Posso morder a barriguinha? Posso? Ele odeia que morda a barriga e a gente tortura ele desse jeito. A gente tem a Persephone, que é a gata crossfiteira, que sobe na janela, né? Mostra, dá oi pro tio Léo. Oi, tio Léo. Ela também não gosta que mexe na barriga. E pra terminar agora de verdade, a gente pegou a Peste Negra. Cadê a Peste Negra? Ele parece fofinho. Esse gato maravilhoso. Dá oi pro tio Léo. Dá oi pro tio Léo. Oi, tio Léo. Lá, ó.
Oi? Oi? Ele tá fedidinho, né? Eu acho que ele acabou de ir no banheiro. Um beijo, filho, obrigado. E esses são os nossos intempéries aqui pra gente poder gravar. Vocês acham que é fácil, mas a gente tem pelo menos que basilar 6 filhos que ficam brigando quando a gente grava. A gente fecha todas as portas, mas mesmo assim, do nada, se a gente deixar aberto, some o microfone, some a borrachinha, meu Deus, tem pelo em tudo quanto é lugar nesse exato momento. Ele solta muito pelo. Queria aproveitar esse programa especial para fazer uma homenagem para uma grande amiga que infelizmente não está mais entre nós, mas que com certeza faz parte da minha história, faz parte da minha carreira. Eu estou falando da bruxa vidente Beth Strauss. A Beth é uma figura muito conhecida no meio artístico, fez previsões para vários famosos e era um prazer enorme sempre poder fazer pautas com a Beth, poder dividir com ela momentos de muita positividade. A Beth, todo famoso que eu levava para fazer matéria com ela, ela acertava em cheio. Era uma figura, assim, muito cheia de energia do bem e que faz falta pra gente hoje. A Beth, ela sempre dizia palavras muito importantes, palavras carregadas de muita certeza. E olha, eu vou dizer que já teve famoso que eu levei para fazer matéria com a Beth, que saiu de lá completamente mudado, porque a Beth realmente era uma pessoa assim verdadeira, seja através das cartas, seja através das runas, seja através da sua bola de cristal, a Beth Strauss nunca errava em nenhuma previsão. Então, Beth, eu dedico esse programa de hoje especial do Dia das Bruxas para você, esteja onde você estiver, minha querida amiga e parceira, bruxa e vidente Beth Strauss. O Trago Verdades especial Halloween está terminando. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia aqui com a gente, muito obrigado por ter assistido ao nosso programa. E olha, na semana que vem eu volto com muito mais verdade. Tem um programa inédito, quentíssimo, sendo preparado especialmente para você que está aí do outro lado e que é a nossa melhor audiência. Eu volto na semana que vem com muito mais verdades para você. Até lá, viu? Ha 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 ha!